Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer a prova de matemática completa do vestibular da Unifor de medicina para quem vai ingressar em 2018 Eu já adianto que a prova está muito bem elaborada e todas as questões que a gente vai resolver aqui de fato bateu com um gabarito oficial fornecido pela instituição, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Nessa primeira questão, ele informa para a gente aqui que essa figura abaixo mostra um quadrado ABCD que é formado de um quadrado limitado por 4 retângulos exatamente iguais, e ele informou que o perímetro de cada retângulo é 60 centímetros. E o que ele pergunta para a gente aqui é a área desse retângulo em centímetros quadrados, certo? Então, para ficar melhor aqui, eu vou pegar a figura dada na questão e dar uma ampliada para ficar melhor da gente realizar a nossa explicação aqui. Tudo bem. A gente tem o seguinte, como ele falou que todos os retângulos aí envolvidos são exatamente iguais, repare que ele falou que os retângulos são iguais, então cada um desses retângulos eu vou dizer aqui que um dos lados dele vale x, por exemplo. Então eu vou informar que esse lado aqui é x, esse aqui também é x. Ó. Esse lado aqui eu vou indicar como sendo, por exemplo, x, e esse aqui também. Tranquilo. Todos esses outros lados aí, que vêm a ser a altura desse retângulo aqui, por exemplo, eles também são iguais porque se tratam dos mesmos retângulos aqui, certo? Então, essa altura desse retângulo eu vou chamar de y. Então, aqui eu tenho y, aqui também, aqui vai ser y, e, por fim, aqui eu tenho y. Tranquilo. Ele informa para a gente aí que o perímetro de cada retângulo desse aqui é 60 centímetros, certo? Perceba que o perímetro de quaisquer um desses retângulos, se você pegar qualquer um desses retângulos aqui, o perímetro dele é a soma dos lados dele, certo? Então, se eu pegar o retângulo aí em questão, eu tenho que a soma aqui dos lados dele pode ser expressa como sendo x mais esse x aqui, logicamente, e somado ainda com y mais esse y. Portanto, o perímetro desse nosso retângulo, vou colocar aqui que o perímetro do retângulo perímetro de cada retângulo ele vai poder ser expresso da seguinte maneira. Vamos lá. A formulação para a gente fazer isso aí é igual a 2 vezes esse x mais 2 vezes o y. Isso aí é o perímetro desse retângulo, é a soma dos lados. E a questão informou que esse resultado é igual a 60. Tudo bem. Isso aqui, pessoal, implica o seguinte, olha, se a gente colocar esse 2 em evidência, tu tem que 2 vezes x mais y tem que ser igual a 60. E se tu pegar esse 2 aqui e passar ele dividindo aqui o 60 em questão, então a gente conclui que x mais y aqui, que é a soma dos dois lados, tem que ser igual a 60 dividido por 2, que é igual a 30. Perfeito. Vamos guardar esse resultado aqui por um momento. A gente sabe que x mais y, que é a soma desses dois lados, dá igual a 30. Ele está pedindo a área desse quadrado ABCD. Perceba que, já que isso aqui é um quadrado, a área desse quadrado é o lado dele ao quadrado, certo? Então, se a gente vier a representar a área desse quadrado, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma barra dividindo aqui, ó, e representar um cálculo aqui da área do nosso quadrado. Vamos lá então, olha. Já que o lado desse quadrado aqui é x somado com y, a área dele que eu vou representar como sendo esse A é o x mais
o y ao quadrado. Então, isso aí é exatamente o resultado que a questão pede para a gente. Ela pede para calcular o valor de x mais y ao quadrado porque ela pediu a área. Ora, a gente sabe que x mais y é igual a 30. Se a gente tomar essa expressão e elevar ao quadrado aqui em ambos os lados, a gente tem que x mais y ao quadrado é igual a 30 ao quadrado. Portanto, x mais y ao quadrado é igual a 900. Então, resumindo aqui, a área em questão, que era o que a gente queria calcular, que é x mais y ao quadrado, tem que ser igual a 900 centímetros quadrados. A resposta dessa questão, então, é justamente o item C, certo? Vamos lá, são 10 questões. A gente fez a primeira aí. Vamos aqui para o cálculo da segunda questão. Vou baixar aqui. Na segunda questão, a gente tem o seguinte, olha, ele diz, a figura abaixo mostra um terreno com medidas em metros, pertencentes a uma empresa metalúrgica na cidade de Calcaia, na zona metropolitana de Fortaleza. E ele diz, para isolar a área, a empresa colocou uma tela metálica em todo o perímetro desse terreno, deixando um vão de 5 metros para a passagem de máquinas e caminhões. A tela foi comprada em rolos fechados de 20 metros cada um, na quantidade mínima necessária de rolos. Na sua colocação, houve uma perca de 5 metros. Aí ele pergunta o seguinte, portanto, terminada a colocação, a quantidade de tela que restou no último rolo foi de... Vamos fazer essa questão aqui com bem calma, vamos lá. Mais uma vez aqui eu vou tomar a figura e dar uma ampliada nela para ficar melhor aí de você visualizar, certo? Então está aqui a figura do terreno em questão da empresa. A gente tem o seguinte, olha, se a gente prolongar esse lado aqui, até tocar aqui, ele toca fazendo um ângulo de 90 graus, portanto, esse retângulo aqui esse triângulo é um triângulo retângulo, melhor dizendo. Então, observa que essa distância completa é igual a 21, e essa distância aqui é igual a 9. Portanto, esse lado aqui, dos catetos desse triângulo retângulo, vai ser 21 menos esse 9 aqui, então vai dar igual a 12. E perceba também que, vou colocar de outra cor aqui, essa distância inteira aqui, ó, desse lado é igual a 18, essa aqui é 9. Portanto, o outro cateto desse triângulo retângulo aqui é igual a 9. Tudo bem. Então, a gente consegue achar essa hipotenusa x aqui. Para que a gente faça o cálculo de x, então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. A gente tem, então, que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado aqui é igual a 144 mais 81. X ao quadrado, então, vai dar 144 mais 81, dá igual a 225. E esse x, portanto, aqui, ele pode ser expresso como a raiz positiva, já que se trata de um lado, né, de 225, que vai ser o 15. Então, esse x aí é igual a 15 metros, né? Toda a unidade aqui nessa questão é realizada em metros, então esse x é igual a 15 metros. Tranquilo. A gente tem, então, que o perímetro desse terreno aqui, se a gente for representá-lo, a gente pode expressar aqui, então, que o perímetro do terreno ele pode ser expresso como sendo, vou representar aqui com essa letra P, P é igual a 21, é só somar os lados, né? Aqui 21 mais 9 mais 9 mais o x aqui que a gente já calculou que deu 15, mais o último dos lados aqui que é o
18, certo? Esse P aqui, portanto, vai dar 21 mais 9, que é 30. 30 mais 9 dá 39. 39 mais 15. 39 mais 15 exatamente dá 14. Vai 1, 4 e 1, 5. E 54 mais 18, se a gente for fazer aqui 54 mais 18, aqui dá 2, 6 e 1, 7. Então, o resultado disso aqui é igual a 72. Tudo bem. Então, o perímetro aqui é 72 metros. Tá. Nota que quando for fazer a colocação dessas chapas metálicas no terreno, ele informa que ele vai deixar um vão de 5 metros. Então, a gente vai ter que descontar 5 metros na colocação dessa chapa. Então, vou colocar aqui bem organizado, certo? Vou colocar aqui agora que o perímetro do terreno com desconto de 5 metros vai ser justamente, vou chamar isso aí, por exemplo, de PD, que é o perímetro com esse desconto. Vai ser 72 menos 5. Então, vai dar igual a 67 metros. Agora, vamos lá. Muito cuidado que ele falou aqui na questão que houve uma perda de 5 metros na colocação dessa chapa. Então, apesar da gente ter que descontar 5 metros aqui em algum lugar que ele vai deixar para passar caminhão e máquina aí nessa indústria, né, nessa empresa metalúrgica, a gente tem que, apesar da gente ter descontado aqui esses 5 metros, a gente tem que colocar esses 5 metros de novo, porque houve uma perda de 5 metros na colocação dessas chapas metálicas aí, como ele informou, certo? Então, eu vou colocar aqui, por fim, que a quantidade em metros de chapa utilizada é igual, né, ao seguinte. A quantidade eu vou chamar aqui, por exemplo, com a letra Q. Essa quantidade aqui, Q, vai ser justamente os 67 metros, somado aos 5 que ele perdeu quando colocou. Então, volta a ser 72 metros aqui a quantidade de chapa. Tudo bem. Aí, ele informou na questão para a gente que cada rolo que ele vai comprar aí tem 20 metros cada um. Então, para a gente saber a quantidade de rolos que vão ser necessários, então é uma conta bem simples, né? Para a gente saber a quantidade de rolos, vamos lá. Eu tenho que dividir a metragem que vai ser utilizada, que no caso é 72, por 20, porque cada um dos rolos tem 20 metros. Tudo bem. Então, aqui vai dar 3 rolos inteiros e vão sobrar aqui 12 metros. Aí é que a gente tem que ter o cuidado, olha. Cuidado para não ir aqui direto e marcar esse 12. Vamos ver aqui o que ele perguntou, certo? Ele perguntou o seguinte. Portanto, terminada a colocação, a quantidade de tela que restou no último rolo. Olha, perceba que ele usou 3 rolos e ele ainda usa 12 metros do último rolo. Ele usou 3 rolos mais 12 metros aqui no último rolo. Só que a questão informa que cada rolo tem 20 metros, certo? Então, já que o último rolo, como qualquer um deles, né, tem 20 metros,
No último rolo, restaram aí 8 metros de chapa metálica, certo? Muito cuidado aí, porque a gente pode fazer a questão toda certa e errar no final.